Correção das questões do Google Forms. Atividade número 1. Na figura, o arco BC mede 120 graus. Calcula o valor de x. Quer dizer que esse arco BC mede 120 graus. Calcular o valor de x. Pela relação do arco central e o ângulo inscrito na circunferência, temos que o arco central é 2 vezes o tamanho do arco inscrito. Nessa relação, daí temos que 2 vezes x é igual a 120, que é esse arco grande. Passando o 2 dividindo 120, temos que x é igual a 60 graus. Resolução do exercício número 2, que pede para seguir os passos e depois de determinar a figura que será formada após a ligação dos pontos. Vamos ver. Primeiro, traçar a primeira circunferência. Bom, para nós traçar a primeira circunferência, vamos determinar 2 pontos. Que vai ser o nosso centro da circunferência. E o nosso raio, que vai ser de 1, 2, vamos a 3. 3 quadrados. Vamos aqui na ferramenta círculo. Aqui círculo dado centro e um de seus pontos. Centro, um dos pontos. Vamos ver o segundo passo. Desenhar outra circunferência de mesmo raio usando um dos pontos da circunferência. Então vamos a esse mesmo ponto, esse ponto B, e fazer uma outra circunferência com o mesmo raio, que o raio é 3, 1, 2, 3, certo? Então vamos usar agora a ferramenta compasso, aqui e no outro ponto. Pronto, traçado a segunda circunferência. Vamos ver o terceiro passo. Ligar os centros das circunferências para determinar o centro da terceira circunferência. Então vamos aqui em segmento e vamos ligar os 2 centros. Isso. Aqui nós já determinamos o centro da terceira circunferência. Então vamos ver o quarto passo. Desenhar a última circunferência com o mesmo raio das anteriores. Vamos aqui novamente na ferramenta círculo. Agora novamente em círculo, dado o centro e um dos pontos. Aqui o centro e o outro ponto. Quinto passo. Determinar os pontos de interseção entre as circunferências. Então vamos lá. Os pontos. Aqui temos um ponto de interseção. Aqui temos um outro ponto. Aqui mais um. E outro aqui. Vamos para o sexto passo. Ligar os pontos de interseção.
Novamente vamos pegar a ferramenta de segmento e vamos traçar. Ligar esses pontos, o D com o E com o ponto C, novamente o ponto F e o ponto G e finalmente o ponto A. Para ficar mais clara essa figura, vamos mudar as cores desse segmento. O exercício pedia para determinar a figura formada. E lá tinha as alternativas. E como podemos ver aqui, que aqui foi criado um hexágono. Então, a figura formada é um hexágono. Atividade 3. Uma lata de tinta é um bloco retangular de 23 cm por 23 cm por 34,1 cm. Um galão é um cilindro de diâmetro de 16 cm e altura de 16 cm. E vem a pergunta: quantos galões de tinta aproximado cabem em uma lata? Aqui temos o desenho da lata. Temos aqui o 23 cm por 23 e a altura de 34. Ou seja, aqui nós temos um prisma de base retangular. E como se calcula? Através dessa fórmula. O volume é a área da base vezes a altura, que é 34. Então temos que 23, que essa aqui é a área da base. Então 23 vezes 23 vezes 34,1, que é a altura. E temos que o volume é 18,03, um cálculo aproximado. Então vamos calcular agora o volume do galão. Agora vamos calcular o volume do galão, que é um cilindro de diâmetro de 16 cm e altura de 18 cm. E depois vamos fazer a comparação e ver a quantia aproximada que cabem na lata. Sabemos que para calcular o volume do cilindro é pela formulazinha V igual a π r ao quadrado vezes a, que é a altura. Aqui temos que o V igual ao π, que é 303,14, que é o valor de π. Temos o raio ao quadrado. Aqui diz que o diâmetro é 16. Sabemos que o raio é metade do diâmetro, porque o diâmetro é o dobro do raio. Temos 8 ao quadrado vezes a altura, que é 18 centímetros. Fazendo essa continha, temos 3,14 vezes 64 vezes 18, que dá 3,61. Que esse valor colocando duas casas decimais. Mas a pergunta é: quantos galões de tinta aproximadamente cabem na lata? Então aqui ficou simples, é só dividir o 18,3 por 3,61 e nós iremos encontrar o valor aproximado. Fazendo essa continha, temos que a quantidade de lata que nós não sabemos é igual a essa divisão. Portanto, temos que cabem na lata 4,99 galões. Ou seja, como é uma aproximação, um valor aproximado. E se você ver lá nas alternativas, temos o número 5, que é mais próximo do 4,99.
Então cabem aproximadamente 5 galões. Atividade 4. A superfície lateral de um cilindro reto foi planificada e depois dobrada em 4 partes iguais, permitindo formar a lateral de um prisma reto de base quadrangular, conforme mostra a figura. Aqui ele fala, tá a figura aqui, a lateral do cilindro, que ela foi desenrolada do cilindro e esticada, e depois, para poder formar o prisma, ela foi dobrada em 4 partes iguais. E o exercício diz para considerar o π como 3. Então temos que 2π, que é esse comprimento aqui, que é a largura da circunferência, é 2π. Então 2π é igual a, como ele falou para usar o π vale 3, então temos que 2 vezes 3, e substituir o valor do π dado pelo exercício. Temos que é igual a 6. Então esse comprimento aqui se equivale a 6 pelos dados do exercício. Então como essa lateral ela foi dobrada em 4 partes iguais para poder fazer o prisma. Temos que cada pedacinho é 1,5. Então, seja cada lado desse prisma vale 1,5. Aqui está com um desenho mais ampliado. E a altura foi dada aqui. Então, como a pergunta é qual desse sólido tem maior volume, vamos calcular o volume do cilindro, que aqui está representado pela letra C. Então temos que C, que é o volume do cilindro, é igual a π vezes r ao quadrado vezes a, que é a altura. Fazendo a substituição, temos que C igual a 3, que é o valor do π dado pelo exercício, vezes 1, que é o raio, vezes 12. Então o volume do cilindro equivale a 36. Depois temos o do prisma. Para calcular o valor do prisma, que aqui está representado pela letra P, temos que P igual a L ao quadrado. Por que L ao quadrado? Porque é um prisma reto de base quadrangular. Então é L ao quadrado, porque as 4 medidas são iguais. E temos que 1,1 ao quadrado, 1,5 ao quadrado vezes h, que é a altura, 12. Fazendo a substituição, temos que 1,5 ao quadrado igual a 2,25 vezes 12. Da altura temos que o volume do prisma é igual a 27. Então 36. Então qual que é a resposta? Ela tinha lá a pergunta qual desse sólido tem maior volume. Então aqui está respondido que o cilindro tem o maior volume. Atividade 5. Se lançamos 2 dados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Então, as possibilidades de se lançamos 2 dados, qual que são os resultados possíveis? Que são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, assim sucessivamente. Quais são quantas possibilidades temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 36 possibilidades. Mas o que o exercício ele quer? Ele quer
a probabilidade de dois números iguais. E onde estão os dois números iguais? Que é o 1, o 2, 2 e o 3, 3, o 4, 4, o 5, 5 e o 6, 6. São aqui destacados. E para nós calcular a probabilidade, não é? A probabilidade é igual o que eu quero dividido pelo que eu tenho, que é o espaço amostral. No caso aqui é o que? É o 36. E o que eu quero? Que eu só quero esses aqui, que é o 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a probabilidade é igual a 6 sobre 36. Fazendo essa, só que lá nas alternativas, ela não tem 36, é 6 dividido por 36. Porque lá está simplificado. Fazendo a simplificação, dividindo o em cima e embaixo por 6, temos 1,6. E nessa forma simplificada que está lá na alternativa, que é a mesma coisa.